Eu não costumo fazer vídeo através de requests, mas é aquele negócio, geralmente eu faço os vídeos na hora que vem a inspiração. Eu separo os tópicos e quando eu tenho vontade de discutir algo, eu faço um vídeo. Às vezes até parece que eu estou fazendo os vídeos mais para mim mesmo do que para os outros. E nesse caso, eu senti uma vontade já meio que imediata de fazer um vídeo a respeito, por causa do final do comentário, que fala ali um escândalo há alguns anos na Inglaterra em que se descobriu que mulheres brasileiras estavam prestando favores sexuais em troca de um ok para permanecer no país e que as brasileiras eram as que davam mais fácil. E isso acabou me lembrando algumas histórias assim da minha vida pessoal, especialmente das épocas de universidade, das épocas do Ciência Sem Fronteiras, que eu quero compartilhar aqui. Eu não vou ficar fazendo generalizações a respeito de mulheres. Eu vou pegar assim histórias da minha vida pessoal que mostra o nível de lealdade da mulher brasileira. E uma ideia assim que eu quero passar é porque talvez seja porque a gente tem meio que uma miscigenação não só genética, mas cultural. Então a mulher brasileira ela não é simplesmente aquela mulher tradicionalista que quer dar um golpe da barriga, se casar com o cara e ficar sugando o dinheiro do cara. Não, ela é multifunção. Se em algum momento ela puder também ser uma feminista socialista e ficar recebendo dinheiro do governo, ela vai fazer isso também. Ela vai dar tiro para todos os lados, vai fazer o que for melhor para ela e não vai nem se arrepender, sabe? Não vai pensar duas vezes na hora de fazer o que vai trazer maior benefício para ela. Que é aquele detalhe do imperativo feminino que eu falo. A mulher ela quer a maior quantidade possível de recursos e benefícios em troca da menor quantidade possível de esforço ou responsabilidade. Então ela, se tu tá numa sociedade mais de esquerda, ela vai ser mais liberalzinha, mais independente entre aspas, e vai seguir mais carreira pública e pegar tudo quanto é assistencialismo do governo e tudo mais. A hora que está numa época de vacas magras, num governo mais de direita, mais conservador, ela vai se esforçar para ser aquela mais recatada, entendeu? Mais fiel e tudo mais, para arranjar um maridão para sustentar ela, porque vai ser melhor para ela ficar arranjando esse maridão do que depender do governo, entendeu? Não existe aquela esquerda-direita, não existe a moral. Simplesmente vai fazer o que em determinado momento traz o melhor benefício. Então, assim, eu não vou me prolongar muito no vídeo. Eu tenho algumas histórias pessoais para contar que exemplificam bem isso que é a mulher brasileira. E eu peço também para quem assistiu o vídeo também compartilhar alguma história na seção de comentários para ver, para a gente tentar meio que definir melhor o que, que seria a imagem da mulher brasileira. Então, assim, primeira história. Era uma época que eu estava bastante no Tinder, um amigo meu também. E a gente acabava saindo junto, cada um levava sua guria e tudo mais. E daí a gente estava num bar. E daí uma peguete dele, novamente, estudante de Universidade Federal, faz ciências sociais e tudo mais, falando que é feminista e bababá. Aí, uma hora ela falou assim: eu sou feminista, mas depois do casamento não existe mais esse negócio de dinheiro do homem e de dinheiro da mulher. O dinheiro é dos dois. E na hora, assim, na mesma hora, cara, eu tava com um copo de cerveja na mão, assim, eu comecei a gargalhar, eu quase cuspi cerveja no chão, porque é aquela coisa assim, é o duplo pensar. Entende? Eu sou feminista, eu sou independente, só que depois que eu tô casada, não tem que ter esse negócio de dinheiro só de um ou só do outro, é dos dois. E é lógico que assim, ela de sociais, a quantidade de dinheiro que ela trazia para essa instituição de casamento provavelmente era bem menor do que o dinheiro que o cara trazia. Então, lógico, é excelente, é ótimo, é pro benefício dela poder dizer que agora não, agora tem que ser tudo compartilhado. Não existe o dinheiro do homem nem da mulher. E esse foi um caso assim que, não, a mulher acho que ela foi casada com um cara menos de 3 anos, não tiveram filho, ok, o cara se escapou. Tem um outro amigo meu, essa é outra história. Mesma coisa. O cara da área de exatas, tira um salário legal, acima de R$ 5.000, foi se engraçar com uma guria também.
Universidade Federal, acho que fazia serviço social, alguma coisa assim. Ficaram namorando durante uns 5 anos, chegaram a noivar. Ele, durante o relacionamento deles, ele fez a cagada de adquirir um imóvel. Eu vou dizer mais pra frente por que cagada. Só que mesma coisa da primeira história, só que um caso mais grave. A mulher, ela descaradamente, ela desrespeitava ele e argumentava que, pelo fato dele ter um salário maior que o dela, ele tinha que ficar pagando coisa pra ela. Então, assim, pode ter certeza que essa mulher, ela não ajudava nas despesas da casa. Ela não ajudou a financiar o imóvel. E quando eles iam viajar para visitar familiares em outros estados, não só ele pagava a passagem dela, como ele pagava a passagem da mãe dela. Esse relacionamento ele terminou por causa da quantidade de benefício que essa mulher exigia do cara e usava a desigualdade entre os sexos ou o patriarcado ou sei lá o que para justificar por que que ele tinha que fazer isso e por que que na verdade ela era a injustiçada e não a sanguessuga. Olha, quando terminou o relacionamento, o cara simplesmente pegou a aliança que ele tinha comprado pra ela, terminou o noivado, penhorou, foi pra zona e, pela história que ele contou, ele pegou 2 ou 3 putas ao mesmo tempo. Só que o detalhe é o seguinte: se essa ex-namorada, ex-noiva dele quisesse, ela poderia ter colocado ele na justiça porque ele adquiriu um imóvel enquanto eles estavam morando junto e estavam em união estável. Esse é o detalhe mais perigoso. Passando para mais outra história. Essa história também é uma outra mais curtinha, mas é a parte mais interessante do vídeo que bate com o comentário ali de quem solicitou que eu fizesse um vídeo. Tinha uma conhecida também, universidade. Parece que universidade é o pior lugar onde pode colocar mulher, né? Parece que é muito melhor tu tentar se relacionar com mulher que não faz ensino superior do que mulher que faz, mas enfim. Então essa aluna ela era bem daquela época, também ciências sociais, óbvio. Ela era daquela época que começou a ser implementado cota racial e cota social, e daí ela começava já a levantar a bandeira do movimento negro e tudo mais, porque ela era mestiça e etc. E era uma oportunista do caramba. Vi em uma festinha ou outra, um conhecido estava pegando ela. Deu um tempo, Facebook, né? Tu fica sabendo das coisas. Eu vi que ela simplesmente aproveitou o Ciências Sem Fronteiras, se mandou para a Alemanha, largou a faculdade, se casou com um alemão e virou tipo uma bartender. Então, assim, essa é uma parte interessante, quer dizer, até um programa social como Ciências Sem Fronteiras é utilizado por mulher para manifestar a hipergamia dela, sabe? E assim, se eu não posso sugar o suficiente aqui no Brasil, eu vou me mandar para um outro país onde eu vou sugar mais ainda, seja de um homem ou seja do governo. Porque a gente sabe que os programas sociais desses outros países são bem mais generosos que aqui no Brasil. Outra história similar. Isso é da época que eu ainda convivia com o pessoal mais socialista, mais feminista, porque era aquele negócio, são amigos, me tratam bem e tal, a gente se respeita, então dá pra conviver. Mas na época eu já tava meio que ficando de saco cheio. Eu tava na casa de uma amiga, lésbica, feminista e tudo mais. Isso é o mais engraçado, porque é aquele pessoal que vibrou pra caramba quando a Dilma foi eleita. E no discurso de posse da Dilma, esse pessoal se reuniu pra tomar uns tragos e assistir o discurso. E a Dilma em nenhum momento falou de gays ou LGBT. Aliás, durante o governo dela não fez porra nenhuma pra esse pessoal. Então é só pessoal massa de manobra. Mas enfim, tava na casa dessa amiga. Tinha uma outra amiga que também tava lá. Dessas áreas de sociais e humanas e tudo mais. Aí era a época que o Temer tinha assumido. E elas estavam falando, não, porque agora tudo vai piorar e não sei o quê. Aí uma hora eu dropei a real e falei, não, cara, tipo, óbvio, o governo vai começar a cortar gasto e vai reduzir o tamanho dele. O pior que pode acontecer, que eu acho até bom, é ele chegar ao tamanho que era na década de 20. E a hora que eu falei isso, elas não fizeram uma cara assim de aversão, de decepção, não. Elas fizeram uma cara de medo, sabe? Aquela cara assim de, meu Deus, como é que eu vou viver desse jeito? Quase deu de ver as pernas delas tremerem. Mas esse é o nível da mulher brasileira, entendeu? Ela pode não falar abertamente ou usar o rótulo de feminista ou socialista,
mas é tudo a mesma ladainha. Então, enfim, tava chegando mais tarde uma outra amiga delas, que também mais uma dessas que se mandou pro exterior através do Ciências Sem Fronteiras. E daí, uma hora no meio da noite, ela dá uma desabafada e fala que ela não gosta mais do cara com quem ela tá. Ela praticamente odeia o cara. Só que ela tem que manter o relacionamento para conseguir ganhar a dupla cidadania. Porque numa dessas, tem alguns países onde assim, a união estável, ela é até menor o período para ser caracterizado união estável que aqui no Brasil. E daí nesses outros países, a partir do momento que vira união estável, ferrou, esse cara estrangeiro é como se tivesse casado com a mulher ganha dupla cidadania e já pode receber tudo quanto é programa social que existe ali no país. E daí é aí que tá a questão, essas mulheres brasileiras elas se mandam pra fora e às vezes não precisa nem ter filho, pega um cara trouxão lá, fica namorando ele, mora junto, dá um chá de buceta nela constantemente, até conseguir a união estável e depois pronto, tem dupla cidadania. Tem outras que não querem se arriscar tanto assim, ou não querem ficar tanto tempo com o cara, e fazem o bebê âncora. Basicamente engravidam de um outro cara no exterior para ter direito à dupla cidadania. Então até um programa social como Ciências Sem Fronteiras é usado como catapulta para elas se lançarem para um outro lugar. Então agora é a cereja do topo do vídeo. Tem um texto do Pondé, de um ano atrás mais ou menos, que é A Conta do Sofrimento Masculino com a Emancipação Feminina Chegou. De forma resumida, ele é um texto que diz o seguinte, que por causa da liberação sexual feminina, conseguir transar ou ter namorada se tornou bem fácil, o cara não precisa mais casar ou ter filho, assumir uma responsabilidade tão grande, um comprometimento tão grande com uma mulher para ter acesso a sexo. E por causa disso, chega uma hora que ele já começa a ficar meio entediado com isso e começa a decidir o que ele quer para a vida dele. E começa a se priorizar e focar mais em si mesmo. E daí o Pondé diz que isso vai ter um efeito muito grande para empresas, para o governo, porque o homem não vai estar tão disponível assim para ficar fazendo hora extra e ser um boi de carga e pagar um monte de imposto, porque ele não tem mais que sustentar uma mulher nem filhos. E que para as mulheres também vai acabar com aquelas garantias que elas tinham desde a década de 60, que assim, se eu não conseguir fazer nada profissionalmente da minha vida, eu posso simplesmente arranjar um cara e ele vai me sustentar e me tornar a esposa dele e tudo mais. E daí ele vai desenvolvendo mais o texto, e daí eu lembro que na mesma época teve uma blogueira genérica extremamente desconhecida que aproveitou esse texto dele para fazer um texto criticando o Pondé, falando que ele estava errado, que não existia problema nenhum na igualdade entre os homens e as mulheres e que não tem nada disso, o feminismo pensa em todo mundo. Teve uma hora que ela falou uma babaquice assim, tão estúpida que assim, e mesmo quando tipo não existe tanto interesse de homem e mulher se casar, começa magicamente a nascer mais gente gay e tal. Escritora bem medíocre, bem no nível aquela gorda lá, Lola, escreva, não sei o que e tudo mais. E daí, uma coisa que eu comecei a fazer já faz algum tempo, que eu gosto, eu acho divertido, é o seguinte, toda vez que tu vê uma mulher escrevendo algum artigo, querendo posar de uma coisa ou querendo posar de outra, hoje em dia tu tem a internet. Tu pega o nome dessa pessoa, pesquisa em qualquer rede social e tudo mais, ou até LinkedIn, essas coisas, tu consegue informações dessa pessoa. E daí eu fui atrás para ver um pouquinho mais dessa blogueira ali, que estava querendo usar o texto do Pondé para se levantar, né, para ganhar os minutinhos de fama. E eu não precisei ir muito longe, ela mesma se entregou no próprio blog dela. Basicamente, o que essa mulher é? Ela é uma brasileira, formada em jornalismo e tal. O jornalismo tá cheio de mulher socialista. Mas enfim, continuando. Ela basicamente nos últimos anos ela se mandou pro exterior ou conheceu um cara estrangeiro aqui no Brasil, aproveitou e fez um bebê âncora. Fez um bebê âncora, engravidou do cara, ganhou dupla cidadania. E o que ela fez? Ela se mandou pro Reino Unido. Eu acho que era Reino Unido ou Alemanha. Deve ser Reino Unido. Mas enfim. Então, isso era na época
2016, 2017, era da época que estavam começando a falar mal dos imigrantes. E daí, tem um parágrafo desse texto que ela escreveu que ela se entrega totalmente. Ela querendo justificar que ela é um imigrante e que imigrantes são algo importante e positivo para as nações, especialmente as nações europeias, que têm programas sociais bem generosos, entendeu? Então, assim, ela falando: eu trabalho, mas eu não faço dinheiro suficiente para sustentar a minha família. Eu sou uma mãe solteira. Por que será que ela é uma mãe solteira? Por que que ela não tá com cara? Por que que ela não teve interesse em estar com cara ou ele não teve interesse em estar com ela? Lógico, a mulher simplesmente viu um cara estrangeiro e aproveitou a oportunidade para fazer um bebê âncora e ganhar uma dupla cidadania. Continuando no texto dela, então eu recebo ajuda do governo. Eu sou muito grata por ter a oportunidade de morar numa casa que é grande o suficiente para mim e a minha família. Eu não passo necessidade para comprar comida. O meu filho tem acesso à creche enquanto eu trabalho. Eu passo tempo com ele e tudo mais. E aí é que tá um detalhe. Aqui no Brasil, lógico, a mulher vai, sei lá, receber uma pensão. Dependendo do salário do cara, a pensão não vai ser muita coisa. Vai ser uns 500 pila, algo assim. E vai receber um Bolsa Família, mais 300 conto e tal, não vai ter uma vida boa. Vai ter que trabalhar, e aqui no Brasil não tem alternativas para trabalhar meio período e tudo mais. Tu pode ter certeza que essa mulher que se mandou para o exterior tá aproveitando que tá lá para trabalhar meio período, 20, 30 horas, tá? Nesses países, geralmente as mulheres ali se tornou cidadã, porque se casou com um cidadão, né? É mãe solteira, recebe auxílio moradia, recebe auxílio à alimentação. E o detalhe é o seguinte, digamos aqui no Brasil, um Bolsa Família é uns 300 pila, certo? Num país, Canadá, Estados Unidos, países europeus mais generosos, cara, é uma quantidade de benefício que pode ir entre uns 10 mil anualmente até uns 40 mil. E esse benefício é variável de acordo com a quantidade de filhos que tu tem. Então tu vê o exemplo dessa blogueira barra jornalista se achando que pode escrever um texto para criticar um cara bem mais conhecido do que ela, usando uns argumentos mega de bosta, e daí quando tu vai pegar da vida pessoal da pessoa para ver se essa é uma pessoa moral mesmo ou se é uma pessoa oportunista, tu consegue ver claramente que é uma pessoa oportunista. E é isso que eu gosto de fazer uns vídeos assim, na hora que vem a inspiração, quando eu vejo um comentário, eu leio uma revista, um jornal, porque tu acaba descobrindo algumas coisas que tu não ia descobrir sozinho se tu não tivesse mexido. Que a gente foi falar a respeito da mulher brasileira, do nível de lealdade dela, se ela é tradicionalista ou se ela é feminista e tudo mais. E daí a gente acaba descobrindo que até mesmo o programa Ciência Sem Fronteiras é um programa que foi utilizado para a mulher poder utilizar a hipergamia dela para se lançar para outros lugares do mundo, para ter acesso a homens que são capazes de dar condições melhores de vida para elas, ou pior, se tornarem mais um estorvo e mais um peso para o governo desses outros países. E depois elas ainda têm a cara de pau de escrever um texto dizendo que elas são um bônus, elas são algo positivo para aquele país, mesmo sendo mãe solteira de um só filho, sabe? Quando a gente precisa de pelo menos cada mulher ter pelo menos 2 filhos. Na Europa, mesmo para resolver o negócio, olha, ela tinha que ter se mandado para lá e ter tido uns 3, 4 filhos. Mas enfim. E só um adendo dessa última história. Conforme eu coloquei os prints de um dos artigos dela, no qual ela está argumentando do benefício de ser imigrante, nota como mesmo numa situação em que ela está sendo oportunista e ela está tirando proveito de outras pessoas e de outros governos, ela ainda assim quer se pagar de vítima. No parágrafo, ela diz claramente que estar nessa situação é algo que estava fora do meu controle. Então pensa nisso. A quantidade de contraceptivo e de formas que a mulher tem para poder controlar a gravidez, para não ficar grávida que ela tem à disposição, ela vem falar que isso estava fora do controle dela.
É lógico, né? A hora que conheceu um cara estrangeiro e viu que tinha a oportunidade de ter dupla cidadania, realmente ela não teve como se controlar.